Que é Xuxa do canal Vi Rodando. É, testando, ó lá. O cara deu seta meio que em cima da hora, né? Vamos lá. Velocímetro, ó o Fuquinha. É o Fuca. Ó, o Fuca tá bonito, hein? É, o velocímetro, mano, nada feito. Nada feito. Vamos ter que trocar o caracol. É, pelo menos ele deu sinal de vida. Talvez prender melhor. Mas é o caracol, com certeza. Ele já aproveita e já arrumo também os fios invertidos que eu inverti. Moto velha é isso aí, meu. Tem que fazer a manutenção, vai descobrindo as coisinhas. Se for só isso, tá bom, né? Moto andando bem, o que mais eu quero? É Xuxa, canal eu vi rodando aqui, testando a CBzona. Aí eu pensei, eu fiquei sabendo que abriu uma KTM e Husqvarna, não sei falar nem o nome da marca, cara. Imagine, se o cara não sabe nem o nome da marca falar, imagine o preço da desgraça. Mas de repente passar lá na frente, olhar. Já vou marcar com alguém de trocar esse caracol. Acho que ela vai voltar lá pro japonês, pro Roberto. É a vovozona. É isso. Agora Contagiro está funcionando bem, pelo menos. O velocímetro tá meio boboquinha. Então, vamos lá. Xuxa, canal eu vi rodando aqui, dando um rolê para testar o painel. Com certeza ele não está marcando correto ainda, mas já deu um pouco mais de sinal de vida. Quer dizer que agora o cabo pelo menos está tocando no velocímetro. E agora o que vai faltar é o caracol mesmo, né? Trocando o caracol vai zerar. Então, o que eu tava vendo, me perguntam e eu acho interessante falar sobre a compra de uma moto. A compra da moto, de uma moto, qualquer moto. Para quem iniciante, mais ainda, quem nunca comprou uma moto. Mas para quem já comprou, a compra de uma moto é um pouco diferente da compra de um carro, né? A moto você leva muito mais em conta ou fatores além do que normalmente você leva no carro, né? E tem algumas coisas que é importante. Eita, nós. Foi pra andar aí, Zé. Algumas coisas que é importante pontuar. Eu acho que é as duas primeiras coisas, né? E se você não souber isso, independente se é a primeira, segunda, 10ª moto, que moto diferente de carro
É que carro é mais fácil isso acontecer, mas tudo depende do que você quer e a proposta que você quer para essa moto. E lógico, a grana que você tem, né? Tanto para comprar a moto, como para manter a moto e o custo dela. Porque não se engane, moto não é só comprar a moto. Tem o custo dela, tanto de manutenção, né, o custo de seguro, documento, custo de equipamento de segurança que eu não estou usando corretamente. Isso vai mudar. Isso tudo você tem que botar nessa equação. Não adianta você ter o dinheiro para comprar moto, mas você não tem o dinheiro para manter essa moto. Mas a primeira coisa é descobrir o que, qual é a proposta que você quer da moto. A proposta é o que? Você ser sua primeira moto? Você aprender a andar de moto? O que você vai fazer com ela? Você vai dar rolês na cidade? Vai usar mais na estrada? Você pretende viajar com ela? Porra, meu amigo, tá. E isso é o que mais conta, na verdade, né? Porque uma moto para viajar, por exemplo, você não pode pegar uma de baixa cilindrada. Até pode, cara, né? Mas sabe, não tenha dúvida que com uma cilindrada maior a sua viagem vai ser muito mais tranquila. Aquele cara lá fica empatando a vida. Enfim. Então, primeira coisa que você tem que saber quando vai comprar uma moto é qual o objetivo desta moto. Não dá pra recomendar, saber se a moto é boa, se você não sabe o objetivo da moto, né? Qual a proposta dessa moto? Ah, a proposta Xuxa. A minha proposta, cara, é dar um rolê de moto, é pegar e curtir a moto e dar um rolê de final de semana. Eu não vou viajar, pode ser que eu viaje uma vez ou outra, mas eu não tenho confiança, eu quero andar com a moto. Cara, nesse caso, sabe, você com uma mobilete você vai ficar feliz, sabe? Qualquer moto. Ah, não tem, gosto de esportiva e tal, ótimo. É pra curtição, rolê, né? Aí sim. Agora, não, eu vou usar para ir e voltar para o trabalho. Não posso, dependo dessa moto. Se eu não tiver ela, aí já é outra moto. Ah, só vai usar na cidade? Ou vai usar também no... Vai, cara. O cara é ruim de volante, hein, mano? Enfim. E aí o cara é ruim, mas ele voltou antes. Tá tudo bem. E então isso é o que mais depende muito da escolha da moto. Foi por isso que a minha primeira moto, quando eu tirei carteira, isso não é adequado, tá? Como muita gente não
gente não aconselha é ter uma moto de... É ter uma moto de alta, né? Porque é muito mais fácil você começar com uma moto mais leve, né? Essa moto aqui, ela tem quase 200 quilos. Uma moto de 185, quem souber, e se eu falei besteira, por favor me corrija nos comentários. Então, é óbvio que para primeira moto, uma moto mais leve, uma moto mais tranquila, né, com menos cavalaria. Por outro lado, eu já tinha 10 anos de carteira de carro e também sempre andei muito de bicicleta, muito. Eu descia pra praia de bicicleta. Sabe o que é isso? Você descer pra praia de bicicleta? É só doido, mano. Eu chegava a 70, 80 km por hora com a minha bike. Uma vez eu caí a 70 km por hora com a minha bike. Enfim, eu achava que bicicleta era mais seguro que moto, né? Doido. Até se você andar a 20, 30 km por hora. Não a 70 como eu fazia. Então, o importante mesmo é você ver a proposta da moto. Quando eu peguei, eu falei, cara, por que eu peguei a CB? Vamos lá. Primeiro, era a minha primeira moto. Aí você vai falar, cara, mas primeira moto você pega uma CB? O que era? Sempre a moto do meu sonho, sempre foi. Eu sou um cara grande. Eu sabia que eu tava entrando numa zica mais pesada, que tudo mais, que eu ia aprender, ia ter mais dificuldade, eu sabia disso. Por outro lado, eu não sabia se eu ia querer ficar com a moto, se eu ia gostar de andar de moto. E eu não queria pegar uma moto zero, cara. Sabe? Investir uma grana absurda que você não tem, financiar e tudo mais, e aí de repente você pega e fala, cara, não é pra mim essa coisa, eu tenho medo, eu não me adaptei, eu prefiro tal, prefiro de carro. Poderia acontecer, né? Poderia na primeira semana eu tomar um chão e falar, meu, não gostei, essa bomba, joga fora, sabe? Ou ela quebrar, só dá problema, tudo pode acontecer. Você não curtir e falar, cara, minha pegada é carro, se não gostei de carro, falou. Mas não foi o que aconteceu. Então eu peguei na época uma moto que eu conseguia primeiro pagar e que eu fosse arrumando, caso necessário, arrumando aos poucos, né? E ela já era velha, já queimava óleo. O cara falou pra mim, foi bem sincero, falou, olha, a moto tá queimando óleo, mas você pode usar assim, não faltando óleo, é uma moto que não tem fim. E foi verdade, eu usei ela 10 anos e vendi ela sem eu abrir o motor dela. E quando eu levei no meu mecânico, ele falou a mesma coisa, falou, cara, o correto era você abrir o motor, mas se abrir não vai ser só regulagem de válvula, você sabe. Ela já tá, né, motor cansado, uma moto de 20, 30 anos. Então vai ter que fazer, e é caro, e era mais caro que a moto. Pra você ter ideia, o motor, pra fazer o motor era 4 mil, eu paguei na moto 3,5 na época. E andava sempre com óleo debaixo do braço, né, sempre amarrado, e todo lugar que eu olhava, parava, olhava, via se acabou o óleo, se não acabou, se tá tudo bem. E punha óleo, né? E mesmo eu querendo, porque eu pegando a CB, depois que eu vi que ó, é a moto, gostei, curti, tô aprendendo, demorei um tempo, acho que uns 3 a 4 meses pra ter confiança e pegar uma estrada, descer pra praia, por exemplo. Esse era meu objetivo, era uma moto que eu sabia que eu poderia pegar a estrada, né? Não que você não pode pegar com uma 150, uma 160, dá pra pegar, é tranquilo. Só que depois que você
você já tem uma certa malícia, você sabe que é uma moto que te dá menos segurança, né? Caso, por exemplo, um caminhão comece a te empurrar, né? Caso você precise andar na frente, você precisa fazer uma ultrapassagem, caso você precise de um motor. Por outro lado, é você tá 100, 110, para que você precisa mais, né? E é isso. Então assim, você tem que saber a proposta da moto, né? Pra mim era uma moto pra cidade. Eu sempre gostei de carro antigo, então isso fazia parte, né, da minha proposta, tinha tudo a ver comigo, né? E uma coisa que eu esqueci, né, que era a proposta além de ter a ver com você e tudo mais, uma coisa, e o custo, né, da manutenção, como eu falei. Eu sabia que o custo da manutenção dela, tirando a parte de motor, e se você não quiser peça original, mas botar, por exemplo, peça paralela, que ainda existe no caso da CB, era uma moto antigamente muito mais tranquila. Imagina, 20 anos atrás ela tinha 20 anos, não 40. Se ainda hoje eu consigo peça, imagine naquela época. Agora, a verdade é que uma coisa também que eu coloquei na equação, que foi o mais importante para mim em São Paulo, tá? Que isso é um medo que eu tenho constante, que pra mim é o que mais pega na escolha de uma moto. E isso é um fator muito complicado na minha cabeça, tá? Não que eu não possa escolher outra moto, não que eu não faça... Que é justamente o fator de roubo, né? Que aqui em São Paulo você não pode ter nada, cara. Você não pode deixar a moto na rua, você não pode, né? Depende de onde você for, o cara vai e mete uma quadrada na sua cara e fala: os meninos do alheio, como diz o Chico Sepúlveda, canal Chico Sepúlveda, hein? Ó o cachorro louco, é o cachorro louco! Então, que é justamente esse negócio dos meninos do alheio, né, cara? Porque realmente é bem complicado. Pequerepeque! Esse freio de borracha, mano! Então, por exemplo, quando eu peguei a CB, primeiro, a minha CB que eu peguei, ela era uma CB já derrubada. Então você olhava, cara, na época era moto, né? Não era uma moto velha. Ninguém queria, cara. Ela tem uma cara de retrô. Imagine há 20 anos atrás e ela não estando bonitinha, com a pintura zoada, tudo isso daí, né? Então assim, era uma moto que ninguém queria. Não é uma moto visada para roubo, sabe? Não é uma moto que a juventude, os jovens dinâmicos gostam, né? Que chama atenção. Hoje tá mudando, porque hoje ela é uma clássica, mas ela era uma moto velha. E isso pra mim leva muito em conta, sabe? Porque eu tenho medo de andar com alvo nas costas, cara. Imagine você andando aí com uma Big aqui em São Paulo, os caras vai te pá, né? E você não sabe, na reação você se assusta, faz algum movimento brusco, ele acha que você tem cara de sei lá, de polícia, de qualquer outra coisa, sabe? Não que
cara de polícia seja ruim, não, pelo amor de Deus. Como eu falei no outro vídeo, quando a coisa aperta é pra eles que a gente liga, que a gente chama, né? E sabe, acho que a gente tem que, depende da polícia e tem que respeitar ao máximo. Mas no caso de alguma coisa, né, cara, os caras achar que você é complicado, cara. Numa dessa você, como diz, vai de arrasto por besteira, né? Tá gravando? Tá gravando. Tá piscando? Tá gravando. Então são esses fatores. Aí junto com esses fatores, se você coloca, se você tem... Vamos olhar o Waze, agora eu tô pertinho, hein, meu. Agora eu tô pertinho, mano. Cadê? O cara é cego. E eu coloquei, vamos ver o Waze. Que horas são? 5 horas. Vamos lá na Vanguarda, Vanguarda. Ó, aqui, ó, Anhanguera, continua o percurso aqui, filho. Vira agora. Ok. Vamos pegar Rua Conde de Porto Alegre, São Conde Paulo, de Porto Alegre. De vire à direita para a Rua Cataguás. Cataguás. Peraí. Ah, não. Em 200 metros, vire à direita para a Rua Sônia Ribeiro. Epa, passamos. Passamos tanto assim, cara. Bom, estamos aqui. A gente entra aqui, faz a volta por cima, passa pro outro lado ali da avenida. Vai. Ah, não tem como entrar à direita. Vai. Vai. Washington Luiz. Vai ter um viaduto, é isso? Passo por baixo, por cima dele. Ah, Bandeirantes. Passou a Bandeirantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, faz por cima. Tá. Então vamos lá, CBzona. Errei o barulhinho da motoca. A bichona quer sair. Essa também anda. Oba, era ali. Era lá, cara. Mas pode ir por aqui também. Tô na Contramones. Então tem que fazer o retorné, velhos. Vamos no retorno. Vamos no retorno. O retorno era por cima. Ou era... Vamos ver. Ah, é por baixo o retorno, Tilho. Viu, Tetilho? É por baixo. E o velocímetro querendo dar sinal de vida. Quer dizer que não é o Cabonô, mano. Quer dizer que não é o Cabonô, cara. Talvez aquele barulhinho que a gente estava escutando era o caracol, cara. É isso, onde CG passa. Enfim, nada. Então é isso. Sabe, a primeira coisa que você tem que ver é pra que você quer a moto. A segunda coisa é se você tem o dinheiro para manter a moto, quanto vai custar ela. Não tem jeito, cara.
Você vai botar seguro ou não vai botar seguro? Você vai botar seguro? Então veja o seguro. Eu, por exemplo, teria dinheiro para comprar uma moto Honda, mas eu não teria dinheiro para botar o seguro Honda. O seguro Honda é 1/3 da moto. Faz sentido? E é isso que temos que colocar na equação. Não adianta você adquirir a moto, não ter dinheiro para manter ela. E outra, aí vai o resto. Você já tem experiência? Você já sabe? É a sua? Não é? Não sei, não conheço, não gosto, nunca tive. Cara, se eu nunca tive alguma coisa, eu não vou comprar o mais top, o mais caro, o mais pra fazer teste e ver se eu gosto, se eu aprendo, se é a minha, né? Eu, na verdade, é isso. Eu não me arrependo da escolha que eu tive. Foi legal. Aquela moto ainda ficou 10 anos comigo. Não, eu queria ter levantado ela, coisa que eu não fiz. Mas ela foi abertura para outras motos, né? E assim, eu sempre quis ter outra 400. Gosto mais do que da 450. Tem um estilo mais retrô, eu acho. Mas é basicamente a mesma moto. Qualquer uma das duas me faria muito feliz. E apareceu essa. E desde que apareceu essa, eu peguei e comecei a postar vídeo no canal. E agora vocês estão me aturando. E é aqui. Então assim, pra mim a proposta, qual é a minha proposta? Ter uma moto pro dia a dia, mas eu não sou trabalhador de moto, cara. Sabe? Eita, não era aqui não. Ou era aqui? Era aqui sim. Eu não sou trabalhador de moto. Quero andar com ela todo dia. É quase um lazer, vamos dizer. Eu uso, sempre usei para o dia a dia. Mas eu não... Se fosse, vou fazer entrega com essa moto, cara, não é uma moto econômica para isso, né? Se eu fosse fazer entrega, eu ia pegar uma moto que faria 40, 50 km por litro, né? A relação, essa ACB 400, ela é bicilíndrica. Para quem não sabe, são 2 cilindros. Então, tudo nela é em dobro, né? E isso gera tudo, o custo dela em dobro. Mas ela é moto velha, tem peça, blá, 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 e é como se fosse uma 200 cilindradas. Ok, cara, ela é como se fosse 200 cilindradas. Porque o cara que vai mexer no carburador, esse carburador é duplo. Então ele vai ter que comprar o kit vem 2 borrachinhas, tudo em dobro. É um carburador duplo. A manutenção é mais complicada. Vai ter que trocar o escapamento. São 2 escapamentos, não são um. Tal, tudo é duplo, né? É uma moto barata para a proposta dela. Pro ano dela, tem moto 400, eu não conheço nenhuma outra moto 400 cilindradas que você mantém por quanto eu mantenho essa, mas você tem muitas dificuldades também. Muitas dificuldades. Pelo que eu vi, eu acho que era mais ou menos por aqui. Vamos ver. Vamos parar e olhar de novo. Né? Então assim, pra minha proposta, ela me atende. Como eu brinco, esta é a minha moto Coringa. É a moto que eu faço tudo. Eu viajo com ela, eu uso o dia a dia com ela, eu brinco de mecânico com ela, aprendi muito de mecânica com ela.
Mas gera gasto, você quer, né? Você vai deixar 200, 300 reais, enfim, de mecânico cada vez que você deixa. Olha, a bateria tá piscando, tá gravando, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa porcaria do Waze fica saindo. Olha lá. Ir agora, vamos ver se agora ele vira à direita, esquerda, 1, 2, 3, 4, esquerda. Ah, já tá, 1, 2, tá, ali. Então direita aqui, 1, 2, 3, quarta à esquerda, segunda, primeira à direita, segunda, tá.